Olá, galerinha dos vídeos longos, tudo bem? Estamos aqui na 8ª playlist, tá? A última playlist antes do loop, né? A gente voltar para a primeira. A playlist responsável pelos pré-treinos, tá? Eu prometi para vocês que eu falaria do mais barato e mais eficiente por mais caro e por mais ineficiente. Então a gente falou de nitrato no primeiro vídeo, eu vou deixar o vídeo relacionado aqui. E hoje a gente vai falar do bicarbonato de sódio, né? O bicarbonato de sódio, né? Que é tanto usado para tantas coisas, né? Para clarear a roupa, tem gente que faz bochecho, tem gente que toma para azia e má digestão, né? Ele é bem versátil. Ultimamente tem tido essa onda aí sobre bicarbonato de sódio como pré-treino, né? Então a gente vai discutir aqui o que é mito, o que é verdade, se funciona ou se não funciona, né? Então vamos começar falando o que é o bicarbonato de sódio. Ele é um sal, tá? O sal geralmente ele é caracterizado por um ácido e uma base, né? Ele é neutro na sua alcalinidade, isso é importante, guarde essa informação. E acima de tudo, ele é uma molécula, né? Um composto químico. O que isso significa? Significa que existe mais de um tipo de átomo na sua estrutura. Então, a estrutura do bicarbonato de sódio é o NaHCO3. Então, só aí a gente tem 4, né? A gente tem o Na, que é o sódio, tem o H, que é o hidrogênio, a gente tem o C como carbono e o O como oxigênio. Então, a gente tem 4 moléculas, né? Então, a gente tem uma molécula composta. A gente tem 4 átomos e temos uma molécula composta. Então, qual que é a origem do bicarbonato do sódio? Então, ele é um sal encontrado na natureza, né? Existem várias formas de você extrair ele. Eu costumo falar nas playlists dos sais, minerais e das vitaminas que nós somos uma grande tabela periódica, né? E o que a gente se alimenta também, né? E o bicarbonato de sódio, ele entra nesse exemplo porque nada mais é do que uma fórmula química, né? Por mais que ele seja usado cotidianamente no nosso dia a dia, ele não deixa de ser uma fórmula química, né? Tá, mas e aí? Qual que é a ligação dele com a musculação, né? Agora a gente já está entrando na parte do que, para que serve o bicarbonato de sódio. Ele serve para quê? Dentro da musculação, porque fora dela a gente sabe que ele é bem versátil, né? Mas o que acontece? Os estudos têm apontado que a fadiga muscular ela está ligada com a mudança dessa relação ácido-base no sangue. Então, quando você começa a fazer um exercício físico muito forte, o seu sangue muda a alcalinidade dele, tendendo a vir para o ácido, certo? Então, o que acontece? O bicarbonato de sódio, ele promete gerar um efeito tampão nesse processo, né? Então ele vai manter o sangue mais alcalino, né? Fazendo com que a fadiga muscular se retarde. Então tecnicamente você vai conseguir treinar mais tempo se você tomar o bicarbonato de forma correta, que a gente vai falar agorinha. Então ele atua nesse processo, né? Gerando um efeito tampão, um tamponamento na célula, né? Retardando a fadiga muscular. É basicamente isso que ele faz. Isso através do quê? Através da mudança do pH sanguíneo, né? Que quando a gente faz exercícios físicos muito intensos, esse pH ele se torna muito ácido. Então o bicarbonato de sódio ele vai atuar para que o seu sangue não fique ácido, para que você não crie esse ambiente desfavorável e que você consiga retardar a fadiga, né? Tudo bem. E quais são as dosagens e como usar? Bom, os estudos têm apontado que você tem que usar 0,3 gramas por quilo corporal. Então, por exemplo, eu peso 90 quilos, eu teria que tomar 27 gramas
bicarbonato de sódio 1 hora antes do treino. Mas, poxa, 27 gramas é muito bicarbonato. Realmente, é muito bicarbonato. Isso pode gerar até uma indisposição, diarreia, né? Então, assim, apesar dos artigos científicos terem apontado essa quantidade como uma quantidade efetiva, eu não acho que ela seja segura, porque eu acho uma dosagem muito alta, independente do seu peso, porque ela sempre vai estar relacionada ao seu peso, né? Então, essa é a dosagem aí que você vê aí por aí, né? O pessoal defendendo, mas eu defendo a metade dela, tá? Então, 0,15 gramas por peso corporal, que daria ali, no meu caso de pesar 90 quilos, daria aí umas 14 gramas de bicarbonato de sódio, que aí já se torna até mais viável, né? Você ficar tomando bicarbonato de sódio não é algo muito agradável, é um sal, né? Então você tomar isso tudo de bicarbonato de sódio é complicado. E você deve tomar de 1 a 2 horas antes do treino, para que esse efeito tampão aconteça, tá? Para que você prepare o seu ambiente, para que você prepare o pH sanguíneo, né? Para que você possa gerar o efeito tampão, para que você faça com que o bicarbonato funcione, né? Então tem esse período aí. Eu acho que é isso. Espero ter explicado aí da melhor forma possível. Até a próxima. Se inscreva no canal. Valeu!